transformando. Antes mesmo de cumprimentar, eu já quero citar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, que São Pedro vai dizer assim: é bom estarmos aqui. São Pedro estava com João, Tiago, o trio da confiança, e aparece Moisés e Elias numa nuvem, e São Pedro diz assim: é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti, Senhor. Aqui nós não vamos fazer uma tenda, mas nós já estamos numa tenda. Não a tenda que São Pedro queria fazer, mas eu posso comparar com a tenda de Davi, aquela que encheu da nuvem da glória. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. É uma alegria imensa estar aqui para pregar a poderosa palavra de Deus. Para os que trouxeram a palavra, a passagem é Gênesis, capítulo de número 31, verso de número 41 e 42. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então, vamos lá. Está escrito assim: eis que já há 20 anos que estou em tua casa, servi-te 14 anos por suas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite Ele pronunciou-se. Palavra da nossa salvação. Pois bem, irmãos, eu tenho para mim que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhece a história de Jacó, que um dia se tornou Israel, o grande patriarca. Tudo começa com a gravidez de uma determinada mulher. Estava grávida de Esaú e Jacó. E quando esses dois nascem, primeiro nasce Esaú, era gêmeos, e Jacó acaba segurando no calcanhar seu irmão, Esaú. E os místicos judeus acreditavam que Jacó queria roubar o direito de primogenitura de seu irmão, Queria puxar para dentro e nascer primeiro, Porque o primogênito tinha essa moral, tinha essa credibilidade. Na ausência do pai, quem tinha o poder era o primogênito, E eles só foi apenas uma história, uma coincidência. Na verdade, não tinha nada a ver, E colocou o nome, depois desse acontecimento, desse fato, colocou o nome daquele menino, queria puxar o outro para dentro, digamos assim, de Jacó, que significa enganador, mentiroso, um homem que enganador, literalmente. E ele cresce com esse complexo de inferioridade,
o teu pai, Isaac, não dava muita credibilidade para Jacó, era só Esaú. Esaú era o preferido de Isaac. Isaac era peludo, era rosado, avermelhado, era mais forte. Um determinado dia, Esaú, cansado, com fome, ele acaba vendendo o direito de primogenitura para seu irmão Jacó, por apenas um prato de lentilha. E mais adiante, Isaac, ali já velho, já nos últimos dias de vida, queria que o seu filho Esaú, aquele que era um caçador, caçasse um animal e fizesse um prato suculento, porque ele queria se alimentar e logo após abençoá-lo. E a mãe, escutando isso, a mãe preferia Jacó, veste o filho com as vestes, uma veste peluda, as vestes de Esaú, faz aquele prato correndo antes do outro filho voltar da caça e tenta se passar pelo seu irmão para poder ser abençoado. Isaac desconfia, mas ele entende, opa, eu estou velho, de repente eu esteja enganado, mas mesmo assim abençoa Jacó. E quando Esaú chega e prepara aquele prato, leva para seu pai e descobre toda a história, Esaú quer matar seu irmão Jacó. Fica bravo, então Jacó tem que fugir. Os seus pais dão conselho para ele ir para a terra de sua mãe, terra de Labão, casar com uma de suas filhas, Raquel. Nós conhecemos a história. Chegando lá, ele se agrada com Raquel. Raquel era muito bela. E Jacó não tinha nada para oferecer. Chegou com uma mão na frente e outra atrás, mas ele era hábil no quesito cuidar de ovelhas, era um bom pastor. Então, ele propõe trabalhar para poder casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos. As Sagradas Escrituras vai nos dizer que esses anos foram como os dias, porque Jacó amava tanto Raquel que os anos pareciam dias. É como se nós estejamos trabalhando por um propósito. O trabalho é duro, mas nós amamos tanto este propósito. Nós queremos tanto esse propósito que nós não vemos o calor, o sofrimento, o dia passar, porque nós estamos mais focados no dia presente, no propósito, do que o dia presente. O grupo de oração aqui encontramos o Cristo, passa por dificuldade, passa por perseguição, de parte de leigos, de parte de sacerdote, mas nós sabemos que o bem maior é Cristo. É adorar a Cristo, é fazer que o Evangelho chegue para outras pessoas, é nós virmos aqui ter mais uma experiência com o Espírito Santo, nós nos transformar, nós sermos pessoas melhores, nós chegarmos aqui talvez de corpo presente, mas com um velório na casa, mas quando voltar daqui, quando acabar o grupo de oração, voltar mais leve, mais cheio do Espírito Santo, voltar curado. Por mais que isso seja um sofrimento, mas nós sabemos que o propósito final é de grande valia. Jacó também passou por sofrimento, cuidar de animal, ser perseguido por feras selvagens, trabalhar até tarde da noite, talvez se alimentar mal, mas ele sabia que o propósito final, que o fim, o último, era de grande valia e valia todo aquele trabalho duro. Acabado os 7 anos, Labão não deu sua filha mais nova para ele casar. Foi Raquel, e Jacó enfurecido, Labão explica, quem casa é a mais velha primeiro. Aí ele teve que
trabalhar mais 7 anos. Foram 14 anos ao todo para poder casar com Raquel. Foi difícil, foi complicado, mas valeu a pena. Esse grupo de oração começou em 2012, por um determinado homem que acreditou nesse propósito e só está continuando porque existem homens e mulheres aqui que acreditam nesse propósito e sabem que o fim último vai valer a pena, sabe que nós estamos aqui de passagem, a nossa morada última é o reino dos céus. Aleluia. Né? E Jacó trabalhou ali, sofreu, passou por dificuldade, passou por penúria. Quando ele queria voltar para a sua parentela, Labão não queria deixar. Ali para o final, pelas tantas, ele teve um sonho e libera Jacó, mas com muita dificuldade. E ele sabia que se ele voltasse para a tua terra, o teu irmão poderia matá-lo. Ele não sabia como é que estavam as coisas por lá. Já tinham se passado 20 anos. Claro que 14 anos por essas mulheres, mais 6 anos para poder adquirir mais rebanho. E a palavra de Deus vai nos dizer, quando ele estava a caminho de casa, voltando para sua casa com suas 2 mulheres, as suas servas, seus filhos, seu rebanho, ele fica preocupado e manda alguns de seus servos levar alguns rebanhos, né, para seu irmão Esaú, e fala assim: olha, é para tu, meu senhor, chama o irmão de senhor, no intuito de não morrer. E vai falar assim que ele queria ser abençoado. Ele atravessa suas mulheres, suas servas no val de Jaboque e vai para um determinado local orar a Deus. Ele queria que Deus o abençoasse, porque ele já não queria mais viver naquela situação. A palavra de Deus vai nos dizer que ele brigou com um anjo a noite toda, e o anjo queria ir embora, já era hora dele voltar para o céu, mas Jacó queria ser abençoado. Jacó foi persistente, e ali já numa tentativa desesperada, a palavra de Deus vai nos dizer que o anjo dá um golpe no fêmur, na coxa de Jacó, no intuito de o libertar, mas mesmo assim Jacó não larga o anjo, e ali já numa tentativa desesperada, o dia estava amanhecendo. O anjo pergunta: qual o seu nome? Jacó diz: Jacó. Então o anjo diz: agora não será mais Jacó, mas Israel, porque tu lutaste com Deus, porque tu lutaste com um homem, tu lutaste com um anjo, e agora tu vais ser abençoado. A partir desse momento, todo o cenário de Jacó muda. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. E aqui vai uma mensagem para nós que estamos comemorando 14 anos de grupo de oração. O cerne, o papel fundamental do grupo de oração é orar. Nós vimos aqui, nós temos o hábito de vir aqui toda segunda, porque nós acreditamos que a oração é capaz de mudar toda a situação. A palavra de Deus vai nos dizer que quando nós oramos, o próprio Deus, lá do alto do céu, se inclina para nos ouvir. Quando nós não oramos, a mensagem que nós mandamos para o céu é que nós não precisamos de Deus. Agora, quando nós oramos, nós passamos uma mensagem de humildade, que nós somos dependentes de Deus. Deus é capaz de mudar toda a situação através da oração. O ponto fraco de Deus é a oração. Existia uma mulher também lá no Antigo Testamento que passou por penúrias, passou por dificuldade. O nome dela é Ana. Ana não podia ter filhos. Ana era estéril, e ali nós conhecemos a cultura judaica. Era uma sociedade extremamente puritana. Eles acreditavam que a mulher que não tinha filho era uma mulher amaldiçoada. Ana casou com Elcana e infelizmente Ana não podia dar filhos a Elcana.
Mas existia outra mulher, Penina, já que Ana não deu filho, aí tinha de casar com outro, que era de suma importância deixar uma descendência. Penina todo ano dava um filho para Elcana, e além de dar um filho, ficava caçoando de Ana. Olha, que vale tu ser mais amada, mais querida por Elcana, mas você não pode dar filhos. Então, Ana ficava chorando, pedindo a Deus, né? A outra ficava zombando dela. E ali pelas tantas, depois de passado alguns anos, Ana vai ao templo e começa a orar diante do altar. A palavra de Deus vai dizer que ela orou tão desesperadamente que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada a princípio, mas Ana explica para Eli: olha, eu não estou bêbada, eu estou orando assim que eu estou desesperada querendo um filho. Então, depois desta data, exatamente depois de um ano, ela concebeu um filho. Ela até fez uma promessa para Deus ali diante do altar: olha, se eu puder dar um filho para meu marido, eu vou oferecer para o Senhor. Foi Samuel. E depois deste filho, Samuel, primogênito, Ana teve outros filhos. Deus o abençoou. Mas tudo isso aconteceu pelo poder da oração. Isso tudo aconteceu pela oração. Nós precisamos orar. Nós só vamos conseguir vencer as batalhas do dia a dia, que não é tão fácil, se nós orarmos. Esse é o grande propósito do grupo de oração. Às vezes as pessoas vêm aqui para sentir o Espírito Santo, para sentir arrepios. Ok, isso é bacana, é importante, mas a primazia, a prioridade é orar a Deus, é adorar a Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim, que nós fomos feitos para amar a Deus, para servir a Deus e para adorar a Deus. Nós temos que adquirir o hábito de oração. São Jerônimo vai dizer assim, que aquele que não reza, que não ora pelo menos 12 horas por dia, passa vergonha no mundo espiritual. Claro que nós temos nossos afazeres, nós temos os trabalhos, nós temos nossos compromissos, as nossas responsabilidades, mas Paulo vai dizer para nós rezar sem cessar, orar sem cessar. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou cozinhando, eu estou tomando banho, a minha mente tem que estar voltada para o céu. E aqui no grupo de oração é o momento que isso acontece com mais intensidade, porque nós estamos, todo mundo aqui, no mesmo propósito. São Luís Maria Griot de Montfort vai dizer assim no segredo do rosário, que quando uma pessoa reza o rosário, o texto tem um poder, tem uma valia. Mas se você rezar com 2 pessoas, isso vai duplicar, com 3 vai triplicar. Imagina com 100 pessoas, com 1000 pessoas. Você rezar o rosário, você orar a Deus com 1000 pessoas, é como se você tivesse rezado 1000 textos, ali num tempo de 25 minutos, 20 minutos. Portanto, é no grupo de oração que isso se faz mais intenso. Isso se faz mais concreto, Deus colocou um dia no coração de um homem que deste grupo de oração sairia profetas e profetisas, saía homens e mulheres que pregariam por muitas regiões, músicos. Mas isso tudo só vai se concretizar se nós acreditarmos, se nós orarmos, se nós pegarmos fogo, se nós buscarmos. Nós temos que rezar, gente. Nós temos que orar. Se nós lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar vários personagens que só conseguiram alcançar aquilo que conseguiu, os santos da igreja, porque oraram. Nós precisamos orar.
quando se falar, se remeter essa palavra grupo de oração, nós temos que lembrar, opa, é para orar. Vamos fazer outras coisas lá, mas o objetivo principal é orar. Não importa quem está na frente, quem está pregando, quem está cantando. O principal motivo é a oração. O nome já fala tudo, é grupo de oração. O número 14 é um número simbólico na Bíblia, né? Foi o número total que Jacó trabalhou, serviu a Labão para obter suas duas mulheres, Lia e Raquel, sobretudo Raquel. E também lá em São Mateus, no capítulo de número 1, São Mateus vai narrar a genealogia de Jesus, vai dizer assim, obrigado, que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Abraão até, de Davi até o cativeiro da Babilônia, mais 14. E do cativeiro até Jesus, mais 14 gerações. Quando Paulo, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, é preso e é conduzido para Roma em uma embarcação, quando a embarcação quase afundou, eles pereceram, eles ficaram 14 dias à deriva, né? Foram mais de 200 pessoas, nenhum morreram, padeceram, mas não morreram. A palavra 14, a simbologia 14, o número 14, significa renovação, significa o início de uma nova era, de um novo ciclo. Então, nós temos que louvar e bendizer a Deus por ter chegado até este número, alcançado esta data. Nós temos que louvar a Deus. Todos aqui já passaram por dificuldades por estes 14 anos. Muitos passaram por enfermidades, passou por muitas dificuldades, inúmeras, né? Mas estamos aqui, né? Firme e forte, né? Eu recebi o convite para pregar aqui. Eu já estava no intuito de vir para Minas, mas eu recebi o convite. Isso só fez eu antecipar a minha viagem. Eu saí de São Paulo no domingo, 2h da tarde, né? Peguei uma lotação até destino à rodoviária Tietê, depois ia embarcar no ônibus, né? Até Mato Verde Nil, estava no intuito de me buscar, né? O ônibus ia sair 5h da tarde. Felizmente a lotação demorou demais, tinha feira no meio da estrada, muita gente embarcando e desembarcando, acabou demorando. Cheguei, era 5h que o ônibus ia sair, cheguei 5h05, né? Mas tinha outro ônibus que ia sair 7h da noite. Só que eu tive que pagar uma taxa de 20% a mais. Mas tudo bem, eu dei glória a Deus, porque eu pelo menos consegui um ônibus. E aí, o que estava escrito lá na passagem era que eu ia chegar aqui em Mato Verde, quer dizer, pelo menos era o esperado, né? Que eu ia chegar aqui em Mato Verde hoje às 5h da tarde, né? Mas felizmente atrasou. Eu cheguei quase 7h, 6h34, 6h35, né? E quando chegou lá em Montes Claros, eles falaram assim que estava com problema na roda. Eu já estava triste, já estava decepcionado. Tinha criado expectativa que ia pregar. Aí falou, agora acabou de lascar. Eu falei assim para Nil, pode estudar para preparar a pregação, porque eu não vou. Mas depois eles foram lá para a garagem e depois de 15 minutos, 10 minutos voltaram. Aí eu ainda vim um pouco decepcionado, mas depois eu vi que as coisas, acho que talvez daria certo, né? Aí por um momento eu fiquei triste. Mas depois eu me alegrei, falei, vai dar certo, né?
Nós, muitas das vezes, Deus fez uma promessa, nós tivemos até confirmação. Nós, quando recebemos a promessa, quando recebemos confirmação, nós nos alegramos, né? Vai se concretizar. Mas pelo processo, pela caminhada, vai acontecendo dificuldades, tribulação, e por alguns momentos, ou por muitos momentos, parece que aquilo não vai se concretizar. Está dando tudo errado, mas está indo ao contrário do que foi prometido pelo Senhor. Né? Nós decepcionamos. Jacó, por esses passos de 14 anos, por muitas das vezes, ele decepcionou, ele se entristeceu, ele queria desistir. A Sagrada Escritura vai nos narrar que por 10 vezes, lá em São Paulo fala 10, aqui nos mineiros fala 10 vezes, Labão mudou o salário dele. Né? Obviamente falava mudando, mas quando se fala mudando aqui, nós entendemos que é o sentido de ter diminuído o salário. Em vez dele ser promovido, aumentar, não, diminuiu o salário dele. Mas mesmo assim ele não desistiu, porque ele sabia que o propósito final era algo maior. Era algo que valia a pena passar por aquele sofrimento, aquela dificuldade, que ele sabia que no final ia dar tudo certo. Né? Nós também temos que crer. Na nossa vida cotidiana, no dia a dia, as dificuldades vêm e são inúmeras. Às vezes são dificuldade financeira, às vezes é a enfermidade de algum ente querido, talvez até de nós mesmos. Uma decepção, às vezes nós criamos expectativa e muitas das vezes nós frustramos. Mas nós temos sempre que crer que no final Deus pode fazer a diferença. Nós temos que seguir princípios, né? Eu costumo dizer que aquele que segue princípio não precisa de milagre, né? São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer assim que guarde a regra e a regra te guarda. Então, o que eu quero falar para vocês é, por mais que tenha dificuldade, sempre acredite no propósito final, não murmure. Satanás manda muitas das vezes a dificuldade. O deserto eu sei que é o Senhor, né? O deserto serve para nos fortalecer, mas às vezes vem dificuldade do Satanás mesmo para nós murmurar, né? E Satanás zombar de Deus, falar, ele está murmurando, tu deu o propósito, mas ele está murmurando. Por isso, nós precisamos ficar em oração, né? Nós temos que se manter firme, porque assim nós estamos voltados para Deus, sempre buscar a oração, sempre buscar o grupo de oração. Vamos ficar de pé para nós orarmos, né? Nós temos que acreditar que se nós orarmos, se nós clamarmos, as muralhas não resistirão ao poder de nosso Deus. Eu já disse, vou repetir, o ponto fraco de Deus é a oração. O próprio Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus que somos dependentes. Seu orar, seu clamar. Labassore candara labacereshi. Labassore candara labassore shiri candara labaralaba. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que cuida, Ele que rege, Ele que protege, Ele que sustenta. Ele que renova todas as coisas. Ele é o Deus poderoso, o Deus das fileiras de Israel, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que agora é Israel, o Deus daquele que é dependente. Labassore can,
Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão